Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez para podermos juntos compartilhar da palavra de Deus, poder alcançar mais uma vez entendimento, sabedoria da parte do nosso Senhor. E eu te convido para junto comigo mergulhar em nossa identidade, em nosso propósito. Nós iniciamos uma série de estudos sobre quem nós somos, fizemos uma série anterior sobre quem Deus é e agora uma série sobre quem nós somos. Hoje nós vamos falar que nós somos reino, somos o reino de Deus e vamos ver aqui o reino de Deus em nós e o reino de Deus através de nós. Então eu te convido a participar junto comigo. Gostaria de pedir para que você, se não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, porque quando você se inscreve, o nosso canal ganha mais relevância. Quando você curte o vídeo, a nossa aula chega a mais pessoas. Então eu te convido para poder fazer isso e contribuir com a gente naquilo que a gente está construindo, naquilo que estamos fazendo. Então, o nosso objetivo aqui hoje é olhar para o reino de Deus em nós e o reino de Deus através de nós. A primeira passagem que eu quero chamar a atenção está em Gênesis 1, 26 e 28, onde há um relato que diz que o Senhor, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E ao nos criar, o Senhor ordenou sobre nós uma palavra. E a primeira palavra que nós encontramos, a primeira expressão direcionada para os seres humanos, para nós, foi dominem. E aí ele vai dar uma série de fatores a qual nós dominaríamos. Ele vai fazer menções sobre aspectos diferentes aonde nós exerceríamos governo, exerceríamos domínio, e ele vai dizer para que a gente estendesse esse domínio sobre todos os seres viventes e sobre toda a sua criação. Ele nos abençoou com isso para que nós pudéssemos ser férteis, para que nós pudéssemos multiplicar, povoar a terra, sujeitar a terra, dominar e governar tudo aquilo que ele fez. Então, quando nós lemos esse versículo de Gênesis 1, capítulo de Gênesis 1, verso 26 ao 28, nós enxergamos ali o Senhor como Deus, Rei e Criador, que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, como nós vimos na aula passada sobre a nossa identidade de filhos, somos filhos de Deus. Vimos isso mais profundamente, o que isso significa, ser uma sombra daquilo que o Senhor é. Então aqui nós olhamos para esse verso e vemos que o Senhor falou, a primeira palavra, a expressão que o Senhor mencionou sobre nós é domínio. E eu quero olhar junto com você mais profundamente para o significado dessa expressão domínio, o que é domínio, o que é domínio. Então eu coloquei aqui qual o significado de reino. E aqui está, reino é domínio, e domínio é hadá em hebraico, que significa reino, poder soberano, poder real. Salmos 8, do verso 4 ao 9 diz: O Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos e nos coroou de glória e de honra. Nos criou para dominar sobre as obras das tuas mãos. Então nós vemos aqui que domínio, essa expressão domínio, tem a ver com reino. E que essa palavra no original ela traz esse significado de reino, de poder soberano e de poder real. Então, quando o Senhor está dizendo dominem para nós, o Senhor está dizendo assim, reinem, governem, exerçam o poder soberano que eu estou delegando a vocês. Exerça o poder real, o poder da minha realeza, o poder do meu reino, o poder meu para exercer domínio, exercer governo, reinar. Aqui nesse verso dos Salmos, capítulo 8, verso 4 ao 9, eu citei aqui, se eu não me engano, tem um verso, mas em toda essa leitura aqui de Salmos, nós vamos ver como o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos e nos coroou de honra, nos coroou de glória, e aqui especificamente dizendo para quê? Para que nós pudéssemos dominar sobre todas as obras das suas mãos. Então é muito interessante a gente pensar sobre esses versos, porque esses versos vai dar uma revelação mais aprofundada sobre isso que nós estamos falando. O Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos. Nós olhamos para as Escrituras e vemos que os anjos, eles são espíritos ministradores. Eles são servos de Deus e conservos nossos. Eles são servos de Deus, eles servem aos propósitos de Deus, ao reino de Deus. Estão prontos para cumprir com as ordens que Deus dá a respeito da sua vontade, a respeito do seu reino. E os anjos também são servos, são conservos nossos. Os anjos estão dispostos e prontos a servir
todos aqueles que vão herdar a salvação. Então, nós vemos que o Senhor vai nos criar um pouco menor do que os anjos, em uma estrutura, em uma formação um pouco menor do que os anjos, e então vai nos coroar de honra, vai nos coroar de glória, e aí ele vai dizer o motivo dele fazer isso. O motivo é para que a gente pudesse dominar sobre as obras das mãos do Senhor. Então o Senhor criou, o Senhor fez, realizou, trouxe à existência um mundo, toda a sua criação e tudo aquilo que nós podemos ver e até mesmo aquilo que nós não podemos ver. Aquilo que é visível e aquilo que é invisível, o Senhor criou. E nessa estrutura nos fez um pouco menor do que os anjos para nós dominar, para que nós pudéssemos ser revestidos da sua glória e da sua honra. E aí a gente lembra da aula passada, quando nós falamos que o Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e isso falava muito sobre o fato de nós sermos criados para ser uma sombra daquilo que o Senhor é. Semelhantes ao Senhor. Semelhança não quer dizer que nós somos iguais. Nunca poderíamos ser, mas semelhantes, parecidos, nós temos muita coisa em comum, nós somos uma sombra daquilo que Ele é. Então, se o Senhor, Ele é o Rei da Glória, se o Senhor, Ele é aquele que domina, que governa e que é Rei, Ele nos fez a sua semelhança, a sua imagem, a sua sombra, para que nós pudéssemos, na realidade da terra, exercermos aquilo que Ele faz nos céus. Então, o Senhor fez isso, Ele nos criou nessa estrutura para esse objetivo, para dominar sobre as obras das suas mãos. Então nós vemos aqui que Deus nos confiou esse reino, esse poder soberano, esse poder real que pertence única e exclusivamente a Ele, e Ele nos deu esse reino, nos dando a autoridade, que é o direito legal de exercer domínio, de exercer poder, uma autorização para nos movermos em seu poder. Então, olhando de uma forma simples para o significado de reino, seria isso. Por que eu estou falando que é simples? Porque, irmãos, existe muito conteúdo sobre o reino. Existe, se você fizer uma pesquisa simples na sua Bíblia, colocando somente a palavra reino, você vai descobrir várias menções dessa palavra nas Escrituras. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, há muito conteúdo sobre o reino de Deus. Daria para a gente fazer uma série de estudos durante o ano inteiro sobre o reino de Deus. Então, em 30 minutos aqui, mais ou menos, eu vou tentar transmitir para vocês algo resumido, algo para somente instigar você a buscar um pouco mais, porque esse é um dos objetivos da escola bíblica, incutir em você, despertar em você, incentivar você a buscar a palavra de Deus. Em buscar conhecer mais o Senhor, porque quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta vai ser aberta. Quando você pede, você recebe. E todo aquele que busca consegue encontrar aquilo que está buscando, se fizer isso de todo o coração. Então eu convido você a ir mais fundo. Aqui vai ser só uma pitada, aqui vai ser só um pouquinho daquilo que é a realidade do reino de Deus. É algo muito grande, é algo muito amplo, e nós vamos falar aqui de uma forma resumida. A Bíblia fala sobre o que é um reino. E segundo as Escrituras, quando lemos os versos que falam sobre o reino, nós vamos ver que reino está constituído, como um governo e a autoridade de um rei sobre o seu território e sobre o seu povo. A sua vontade e poder produz uma comunidade de cidadãos que expressam a cultura, a natureza e o estilo de vida do rei. Então, a Bíblia fala sobre o que é um reino, você pode conferir isso nas Escrituras, e você vai ver que fala sobre um rei que governa, que tem autoridade, ele tem autoridade sobre um território, sobre um povo, ele tem uma vontade, ele tem um poder, e através disso ele produz uma comunidade de cidadãos desse reino, de súditos desse reino que expressam cultura, expressam um modo de viver de acordo com esse rei, que tem uma natureza, que tem uma identidade que é caracterizada por esse rei, e tem um estilo de vida na prática que condiz com esse rei. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o próprio Senhor, o nosso Deus, Ele é o Rei. Ele é chamado nas Escrituras de o Rei da Glória. Ele é chamado de o Rei de todas as nações. Ele é o Rei Criador, o Rei Senhor, o dono de todas as coisas. E Ele tem essa autoridade, esse governo sobre um território. Nós nos perguntamos qual território, então, faz parte do reino de Deus? Nós olhamos para as Escrituras e vemos a Bíblia nos respondendo que o território é os céus e a terra, é toda a criação. O território do governo de Deus não tem fronteiras, não tem limitações.
é sobre os céus e é sobre a terra. Quando nós olhamos para as nações na terra, nós vemos que a nação ela tem um domínio até um determinado ponto. Existem fronteiras, existem limites onde ela pode exercer governo, onde ela pode exercer autoridade. Mas para o Senhor, no reino do Senhor, o território não há limitações e nem restrições. Todo o universo, toda a criação, toda a terra, todos os céus, todo lugar que existe está dentro desse domínio, desse governo do Senhor. E quando nós olhamos para o povo ao qual o Senhor governa, nós vamos ver que o Senhor governa sobre seres celestiais e o Senhor governa sobre seres criados à sua imagem, à sua semelhança, pessoas que reconhecem o seu governo e que se submetem a esse governo. Agora, o interessante sobre isso é que esse rei, que é o Senhor, ele tem uma vontade. E é tão interessante que nas Escrituras fala assim, Jesus ensinando as pessoas a orarem, os seus discípulos a orarem, ele disse que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então o rei, o Senhor, ele tem uma vontade, ele tem desejos, ele tem realizações a se cumprirem, ele tem vontade, ele tem anseios. E essa vontade, juntamente do seu poder, vai produzir um tipo de gente, um novo tipo de gente que é o cidadão do reino, que vai expressar através da sua vida, através da sua essência, através da sua identidade, da sua vocação, a cultura do reino, o modo de se pensar, o modo de se viver do reino, a natureza do reino e o estilo de vida do rei. Quer dizer, pessoas que são cidadãos desse reino e que através do seu modo de viver, eles compartilham, eles refletem a realidade da vida do seu rei. Isso é muito interessante, isso é muito maravilhoso. Existem também em todo o reino princípios. E aqui eu quero falar para você alguns princípios que todo reino tem. Por exemplo, todo reino tem um rei, todo reino tem um território, como falamos aqui, todo reino tem uma constituição, tem as leis, tem cidadãos, tem direitos, tem deveres, todo reino tem economia, todo reino tem exércitos, todo reino tem favor real. Então, quando nós olhamos para o reino de Deus, nós vamos identificar esses princípios presentes no reino do Senhor. Como falamos aqui, quem é o rei deste reino de Deus? É o próprio Deus, é o próprio Senhor. Qual é o território que ele governa? Céus e terra. Nós vamos mais a fundo sobre esse domínio que hoje ele é exercido plenamente nos céus do Senhor, na habitação do Senhor, mas ele ainda, em outras esferas, esse reino ainda não é pleno e nós vamos chegar até lá. O reino do Senhor, ele tem constituição, ele tem leis, quer dizer, tem uma palavra. Esse reino tem código, esse reino tem um código de conduta, esse reino tem estatuto, esse reino tem normas, esse reino tem regras, esse reino tem leis. E qual é a lei, qual é a constituição do reino de Deus? É a Bíblia Sagrada, é a palavra eterna do Senhor. Esse reino de Deus tem cidadãos, que nós falamos aqui, são cidadãos, são pessoas que passam a entrar e pertencer a esse reino através do reconhecimento e das suas atitudes, da resposta que dão ao rei. O princípio do reino aqui, como direitos e como os deveres, nós olhamos para a Constituição do Senhor e as leis do Senhor e nós vamos identificar que temos direitos e que temos deveres e que temos responsabilidades para nós cumprirmos. O reino de Deus também tem economia, o reino de Deus tem administração, o reino de Deus tem riquezas, o reino de Deus tem recursos, o reino de Deus tem investimentos, o reino de Deus tem produção daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é rico. O reino de Deus também tem exército, como nós vemos nas Escrituras, várias vezes a Bíblia dizendo que Deus, ele é o Senhor dos exércitos. E também um favor real, e aí nós vamos chegar lá nesse objetivo aqui de falar sobre esse favor real, quer dizer, o favor que o rei concede para o seu reino, o favor que o rei concede para os seus súditos, para os seus cidadãos. Quero olhar para você, junto com você agora, para uma má e uma boa notícia, para que a gente possa entender melhor aquilo que nós estamos falando sobre o reino. E eu quero convidar você, se você se lembra agora de algum princípio que todo reino tem, que eu não falei aqui, coloca aí no comentário, contribui com o nosso estudo. Se você se lembra aí
de algo que eu não falei aqui, coloca aí, vamos juntos aumentar o nosso entendimento sobre esse assunto. Mas eu quero focar o nosso olhar agora e a nossa atenção sobre uma má notícia, né? Sobre a má notícia e a boa notícia, que consiste aqui em alguns versos que vai nos dar entendimento melhor sobre aquilo que nós estamos falando do reino. A má notícia está em Eclesiastes 7:29, que diz que Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Lucas 4:5 diz: então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Aqui eu foco o nosso olhar sobre a má notícia que as Escrituras, que o reino de Deus anuncia para nós. A má notícia consiste naquilo que a palavra está dizendo aqui, que Deus nos criou de uma forma justa, de uma forma boa, de uma forma perfeita, para vivermos dentro dessa realidade do reino dele. Só que nós nos deixamos envolver por muitas astúcias e ilusões. Quer dizer, nos deixamos envolver pelo engano do nosso próprio coração e pela sugestão do nosso adversário. E nós comprometemos a nossa participação e interação dentro desse reino. Ao fazermos isso, ao errarmos o alvo, ao transgredirmos as leis e os mandamentos desse reino, nós perdemos o direito e o poder de permanecer dentro desse reino. E ao fazer isso, automaticamente nós também entregamos a autoridade que foi nos dada, porque quando olhamos para Gênesis 1, nós vemos o Senhor entregando domínio, entregando poder, entregando autoridade para o homem e a mulher se multiplicar, entregando a eles bênção para poder povoar e sujeitar, dominar sobre toda a terra. Mas quando eles ouvem a sugestão da serpente, quando eles ouvem a sugestão do Satanás, do diabo, do enganador, e eles aceitam isso, eles passam a entregar essa autoridade, esse poder nas mãos do adversário e do enganador. É por isso que quando o diabo vai tentar Jesus, ele vai levar Jesus e ele vai mostrar os reinos do mundo e vai fazer uma proposta para Jesus. A proposta é: eu vou te dar todo o poder sobre esses reinos e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues. E eu tenho autoridade para dar para quem eu bem entender, se você prostrado me adorar. E nós já sabemos que Jesus rejeitou isso, e graças a Deus por isso. Mas nós vemos aqui essa má notícia. O homem, o ser humano, pecou e por isso ele entrega o poder, o direito, a autoridade que foi dada a ele para o adversário. E agora o adversário tem esse domínio, ele governa sobre os povos, sobre as nações, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, né, o príncipe das trevas, governa sobre as realidades e as estruturas humanas, e ele está oferecendo para Jesus esse governo, esse poder, essa glória desse reino, porque ele disse que foi dado a ele essa autoridade. Nós olhamos e vemos que nós mesmos, entregamos essa autoridade por negligenciá-la e não fazer de acordo com aquilo que o reino de Deus colocava à nossa disposição e nos dava a direção para fazer. Só que também há a boa notícia. As Escrituras, a Bíblia, ela não dá só a má notícia, ela dá a má notícia sim, mas ela dá a boa notícia também. E a boa notícia consiste naquilo que está escrito em Lucas 19:10, que diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós olhamos aqui para Mateus 28:18 e vemos que então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então aqui nós temos a boa notícia do Senhor a respeito disso. Jesus, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E o que estava perdido aqui não era somente o ser humano, não era somente o ser humano que precisava de salvação e de redenção, mas o que foi perdido aqui também foi a identidade desse ser humano, que essa era a imagem e a semelhança do Senhor. O que foi perdido aqui também foi essa capacidade de dominar, essa capacidade de governar. Então Jesus está vindo e ele está vindo para buscar e salvar o que estava perdido. Não somente as pessoas, mas ele veio resgatar a identidade dessas pessoas, ele veio resgatar o reino dessas pessoas, ele veio resgatar a capacidade de dominar, ele veio devolver para o ser humano essa capacidade que o ser humano recebeu lá no princípio e acabou perdendo por sua própria escolha. Então Jesus mesmo disse
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E nós vamos ver, aqui eu te convido a olhar junto comigo para algumas chaves do reino, algumas chaves que nos darão acesso a entendimento, a sabedoria, a questões essenciais de compreender. Porque quando nós compreendemos essas coisas, nós passamos a nos apropriar daquilo que Deus está nos dando. Chaves são meios de nós acessarmos outras realidades que está disponível para nós e que nós vamos juntos aqui conferir através da palavra de Deus. Olha algumas chaves do reino aqui. Lucas 22, 29 diz: o Pai entregou o reino ao Filho e este a nós. Judas 1, 25, ele tem domínio antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Efésios 1, 21, Jesus agora está muito acima de tudo e todos, não somente nessa era, mas na que há de vir. Daniel 7, aí aqui eu não coloquei os versos, eu coloquei só um comentário, porque são vários versos. Daniel 7, 13, 14, verso 18, 21, 22 e 27. Diz que Jesus receberá domínio eterno, que jamais terá fim e jamais será destruído. E nós, os seus santos, vamos receber e tomar posse para sempre desse reino confiado a nós. Vamos adorar, submeter-nos e servir eternamente, manifestando o esplendor da glória de Deus. Então aqui há algumas chaves do reino. Por exemplo, uma chave de entendimento do reino é que o Pai, ele entregou o reino ao Filho. E o que o Filho fez? O Filho entregou esse reino a nós. Entregar aqui fala de dar, de doar, e foi isso que o Senhor fez. O reino pertencia única e exclusivamente ao Senhor, era algo somente dele. Mas o Senhor então entrega esse reino a nós. Ele doa, ele dá esse reino, ele confia esse reino ao nosso cuidado, ao nosso desfrute, à nossa vida. Olha que interessante, outra chave do reino é que esse reino, esse domínio, ele existe antes de todas as eras, ele existe agora e ele existe para todo o sempre. Então, nós olhamos para essa revelação, para esse texto bíblico, e nós vemos aqui o Senhor entregando as chaves, entregando o domínio antes, agora e para todo o sempre. Então quer dizer que era, é e sempre vai ser. Outra chave desse reino está aqui dizendo que Jesus está muito acima de tudo e ele está muito acima de todos. Não somente nessa era, mas também na era que há de vir. Essa é uma chave de entendimento poderosa, entender que esse reino de Deus, ele é eterno. É um reino que existe antes mesmo da fundação do mundo, como nós vamos ver, um reino eterno. Agora, na presente era, na era que nós estamos agora, neste século, nesse tempo, nós não vemos esse reino se manifestando plenamente. Nós que já conhecemos um pouco a Jesus, nós sabemos que Jesus está muito acima de tudo e de todos já nessa era. Mas há uma revelação que virá, há uma era que há de vir, há uma era que virá, chamada de mundo vindouro, um tempo que está chegando. E quando esse tempo chegar, que é o tempo da vinda do Senhor, quando o Senhor retornar, o Senhor vai trazer essa realidade desse reino. Nós sabemos que a história ela já foi dividida em antes de Jesus e depois de Jesus. Mas eu creio e acredito pela revelação da palavra que essa história vai ser novamente dividida de novo. Ela vai ser dividida antes da volta de Jesus e depois da volta de Jesus. Porque quando Jesus vier, ele vai trazer essa realidade do mundo vindouro, do reino que já era, do reino que é e desse reino que há de vir. Então, olhando para esses versos, olhando para a revelação que há também aqui no livro de Daniel, há muitos entendimentos sobre a questão do reino, a questão do domínio, e nós vemos aqui que esse domínio ele é um domínio eterno, que jamais terá fim, no qual nós vamos tomar posse plenamente. Hoje, nós sabemos que o reino de Deus, nós desfrutamos desse reino de uma forma parcial. Não é plena, não é completa, mas vai chegar o tempo que nós vamos tomar posse completa desse reino. Nós vamos nos apossar verdadeiramente e plenamente desse reino. Hoje, o reino, ele é invisível, mas vai chegar um momento que ele vai se tornar visível, ele vai se tornar literal, e nós vamos ver aqui alguns versos que vão testificar a respeito disso. Olha esse verso de Apocalipse 5:10, nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinaremos sobre a terra. 1 Timóteo 6:14 e 15, único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Tem um outro verso de Mateus 25:34, esse reino foi preparado antes da fundação do mundo e receberemos a plenitude dele como herança eterna. Eu coloquei um comentário aqui que diz assim: todos os reis adorarão ao rei, pois o reino de Deus é o único reino na terra em que todos os cidadãos são membros da família real, significando que todos os cidadãos são também reis. Por isso, Jesus Cristo, que é rei, é chamado não rei dos servos, mas rei dos reis. Então aqui nós olhamos e vemos que ele nos constituiu reino. É por isso que eu coloquei o tema dessa aula como somos reino, porque é algo sobre nós, é algo sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, sobre a nossa vocação. Ele nos constituiu esse reino e sacerdotes. Sacerdotes aqui, uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, fala de pessoas que se relacionam com Deus e se relacionam umas com as outras. Pessoas que ministram ao Senhor, pessoas que ministram umas aos outros, pessoas que vivem numa realidade como mediador entre céus e a terra, pessoas que servem ao Senhor e servem aos santos e também servem ao mundo. Então, dentro dessa realidade que o Senhor nos mostra aqui, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei que nos constituiu reinos e sacerdotes para Ele mesmo. Agora, o interessante aqui é que esse reino ele foi preparado antes da fundação do mundo, é algo que vai além da nossa capacidade de ver e de entender, mas uma coisa preciosa que nos revela que um dia nós receberemos toda essa realidade em plenitude como herança eterna, será para sempre. Eu chego na conclusão desse estudo, concluindo aqui junto com você, que o rei e o reino é uma verdade eterna e agora invisível, que na plenitude dos tempos se manifestará, trazendo uma nova ordem de coisas para a criação. O invisível dará lugar ao visível e revelará uma nova realidade incrível. Literalmente uma nova era governada plenamente por Deus, que é o Rei, e por nós que somos seus filhos e também os seus reis, pois junto dele governaremos toda a terra. Exerceremos domínio sobre toda a criação, manifestando poderosamente o reino do Rei da glória. Expressaremos naquilo que somos e fazemos tudo o que ele é e faz. Irmãos, esse assunto mexe muito com o meu coração. Eu tenho muito prazer com esse assunto do reino de Deus, porque fala do nosso futuro, fala daquilo que está vindo e como é importante nós entendermos, como é importante nós buscarmos entendimento sobre isso, porque saber o que vem à nossa frente, aquilo que está no futuro, vai mudar completamente a forma que nós vivemos agora. Se nós entendermos e acreditarmos que toda essa realidade que está em Deus, que está sendo revelada a nós, é verdade, vai acontecer, vai se manifestar, e nós seremos participantes dessa realidade. Nós governaremos com o Senhor. Eu tenho sido chamado a atenção muito para um olhar sobre Jerusalém, um olhar sobre a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém, dentro desse reino, ela é o centro governamental de Deus sobre a terra. Quando Jesus voltar e trazer a realidade do reino sobre a terra, a Nova Jerusalém, que hoje está nos altos céus, vai descer sobre a terra e será o centro governamental onde Jesus, junto com a sua igreja, junto conosco, vai governar a terra. Eu estava lendo a profecia de Isaías que diz que o Senhor, através de Jesus e através de nós, Ele fará nascer, como uma semente brota na terra, Ele fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Nós seremos usados juntamente com Jesus para restaurar, para reconstruir todo o mundo. Nós seremos chamados para trazer uma nova realidade do reino de Deus sobre toda a terra. Esse assunto mexe com o meu coração e é isso que eu compartilho com você. Como eu falei aqui, daria para a gente fazer uma série durante um ano inteiro sobre o reino de Deus, mas em poucos minutos aqui nós temos isso para compartilhar. Mas eu desejo que isso gere em você um desejo de buscar por mais. Faça uma pesquisa simples, coloque a palavra reino na Bíblia, coloque a palavra reino no aplicativo da Bíblia e você vai ver a quantidade de versos que fala sobre essa realidade e então você mergulha dentro dessa realidade e desfruta cada vez mais dessa realidade. Eu fico feliz de poder compartilhar isso com você e desejo que você continue com a gente, crescendo na graça, no conhecimento e na sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.